O Irã é um país fascinante, repleto de belezas, mistérios e grandes impérios, onde o passado e o presente se misturam de forma intrigante. Das imponentes montanhas de Alborz às paisagens costeiras deslumbrantes, o país é um vasto cenário de desertos áridos e florestas exuberantes, com Persépolis como um marco histórico de sua grandiosidade. As modernas cidades de Teherã e Isfahan, por sua vez, são a prova de sua transformação contínua, revelando um caldeirão de culturas e paisagens únicas. Neste vídeo, exploraremos as maravilhas naturais, culturais e históricas desse país onde cada passo é uma verdadeira viagem pela história. O Irã, localizado na Ásia, mais especificamente no Oriente Médio, é banhado pelo Mar Cáspio ao norte e pelo Golfo Pérsico e Mar de Omã ao sul, com fronteiras que se estendem por Afeganistão, Paquistão, Iraque, Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão e Armênia. É o segundo maior país do Oriente Médio e a 18ª maior nação do mundo, com cerca de 87 milhões de habitantes. O território iraniano é moldado pelas imponentes cordilheiras de Alborz ao norte e Zagros ao sul, que definem a paisagem montanhosa do país e influenciam o clima local. O vasto planalto iraniano, no centro do país, é responsável pela formação de deserto, com o deserto de Desh-e-Kavir, de sal, contrastando com o deserto de Lut, famoso pelas suas altas temperaturas. A região mais plana do Irã é composta pela planície de Arais e pela estreita planície litorânea. Historicamente, o Irã é uma das áreas habitadas mais antigas do mundo, com civilizações antigas como os sumérios e acádios se estabelecendo na região da Mesopotâmia. O Império Persa, fundado por volta de 559 a.C., prosperou por 3 séculos, até ser conquistado por Alexandre o Grande em 330 a.C. Após períodos de dominação estrangeira, incluindo o Império Árabe no século VI, o Irã tornou-se uma república islâmica, adotando a vertente xiita do Islã. Nos séculos XIX e XX, as potências britânica e russa exerceram grande influência sobre o Irã, com a Grã-Bretanha mantendo sua presença até 1921. O regime de Reza Pahlavi, que assumiu o poder em 1921, promoveu uma série de modernizações, incluindo a mudança do nome do país para Irã em 1935, mas também enfrentou movimentos nacionalistas. Em 1941, seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, assumiu o governo, continuando com a modernização e a ocidentalização do país, mas também estabelecendo uma ditadura. A Revolução Islâmica de 1979, liderada pelo Ayatollah Khomeini, resultou na queda do regime e na criação da República Islâmica do Irã, marcando o fim da era de ocidentalização e dando início à teocracia no país. O Irã passou por transformações profundas, tanto em suas leis quanto em seu modo de vida, seguindo os preceitos da lei islâmica. Em 1980, o país entrou em guerra com o Iraque, conflito que se estendeu até 1988. Mais recentemente, em 2022, protestos liderados por mulheres ganharam força em resposta a questões sociais, como a detenção e morte de uma jovem devido ao uso inadequado do hijab, o véu islâmico. Persépolis, localizada a 60 quilômetros de Shiraz, foi a capital do Império Aquemênida até ser destruída por Alexandre o Grande em 330 a.C. Hoje, em ruínas, essa antiga cidade é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sua construção, que remonta a cerca de 500 a.C., foi revelada nos anos 30 por um pesquisador francês, destacando a grandiosidade do antigo Império Persa. Persépolis foi projetada como uma capital voltada para as celebrações do Império, com a famosa Porta de Todas as Nações, por onde caravanas de diversos povos chegavam, trazendo presentes ao imperador. Nos altos relevos das paredes do palácio, é possível ver cenas com 28 povos dominados por Dário, chegando ao palácio com ofertas típicas de cada região. Essas figuras, com seus traços distintos, são um reflexo da vastidão do Império Persa, que se estendia do Egito à Índia. Decorada com ouro, pedras preciosas e metais, a cidade exibia pavilhões, câmaras e terraços majestosos, mas foi abandonada e coberta por areia e poeira até ser redescoberta nos anos 30. A província de Fars, a quarta mais populosa do Irã, com cerca de 5 milhões de habitantes, foi o coração do Império Persa e é onde se fala o Farsi, a língua oficial do país, um reflexo da herança persa. Fars foi palco da ascensão e queda de grandes impérios, como o Aquemênida e o Sassânida. Geograficamente, a região apresenta 3 áreas distintas,
uma montanhosa ao norte, uma desértica no centro com invernos secos e verões quentes, e ao sul, invernos rigorosos com possibilidade de neve e verões escaldantes. Fars abriga importantes antigas capitais persas, como Pasárgada e Persépolis, além de Shiraz, uma cidade histórica conhecida por seus jardins, como o Jardim de Heron, que reflete a tradição persa na arquitetura paisagística. A economia da província é impulsionada pela agricultura, com destaque para a produção de uvas e azeite. Isfahan, localizada no cruzamento das rotas da seda, é uma das cidades mais importantes e belas do Irã, sendo um verdadeiro tesouro histórico e cultural, repleta de construções listadas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A Praça Naqsh-e-Jam, a segunda maior do mundo, é o ponto de partida para qualquer visita, com atrações como mesquitas, o Gran Bazar e a impressionante Ponte Siosipol. A Mesquita de Shah, famosa por seus azulejos azuis, é uma das mais notáveis da cidade. Uma experiência única, que inclui oficinas de produção de ladrilhos, pode ser vivenciada no Alapô, um palácio da era safávida, agora transformado em museu, destacando-se por sua sala de música no sexto andar. O Irã é um país com uma cultura rica que reflete sua história milenar. O idioma persa, Farsi, uma das línguas mais antigas do mundo, é a língua oficial, e sua população é composta por diversas etnias, com os persas representando mais de 51%. A arte iraniana, notável por sua arquitetura, tapetes, cerâmicas e pinturas, tem uma tradição que remonta a mais de 2 milênios. A literatura persa, predominantemente poética, atingiu seu auge no século X com poetas como Rumi, Saadi e Hafiz. A música iraniana, marcada por estilos vocais distintos e instrumentos únicos, é reconhecida mundialmente, com músicos renomados, como Mohammad Reza Shajaria. O Novruz, celebrado no equinócio de primavera, é a festa do Ano Novo Persa, e outras festividades importantes incluem Shahrsham Suri, uma celebração pré-Novruz com fogueiras, Sis de Bedar, que encerra as comemorações do Novo Ano, Mergam, um festival de outono que destaca o amor ao próximo, e Yalda, um festival de inverno em homenagem ao fogo, com Shab el-Sheli, que simboliza a vitória da luz sobre as trevas. Teherã, a capital do Irã, é uma metrópole dinâmica que mescla tradição e modernidade, com uma população de 8 milhões de habitantes. A cidade se destaca por mais de 800 parques e suas imponentes montanhas cobertas de neve. Passear por Teherã é ter o privilégio de visitar museus incríveis e monumentos históricos e religiosos majestosos, como a imponente Milad Tower, com 435 metros, e a emblemática Torre Azadi, cenário da Revolução de 1979. O Gran Bazar de Teherã é um local essencial para conhecer o lado tradicional da cidade e para experimentar a deliciosa culinária local. A cidade também oferece atrações como o belo Palácio de Golestan e a Ponte da Natureza, para uma experiência única. Visitar o topo de Teherã proporciona grandes oportunidades para fotos, enquanto o Parque Melat oferece um refúgio verde no meio da agitação urbana, sendo um local de lazer para os habitantes. A Rota da Seda, expressão criada no século XIX pelo estudioso alemão Ferdinand von Richthofen, foi o maior eixo comercial e cultural da história, evocando o exotismo, aventura e viagens a terras distantes. A seda, objeto desejado pelos ricos e poderosos da Europa e do mundo árabe, foi escolhida como símbolo dessa vasta rede terrestre de comunicação econômica e cultural. O platô iraniano exerceu controle efetivo sobre a via terrestre da Rota da Seda, especialmente na direção norte e às margens do Mar Cáspio. Devido à sua posição estratégica, a Pérsia também se beneficiou das rotas comerciais marítimas pelo Oceano Índico e pelo Golfo Pérsico, representando a conexão mais próxima entre a Rota da Seda e os grandes mares. Hoje, o termo Rota da Seda continua a ser discutido no contexto geopolítico, com a nova Rota da Seda ganhando relevância. A iniciativa da Rota da Seda, liderada pela China, visa fortalecer as conexões comerciais e culturais entre a Ásia, a Europa e a África. O deserto de Lut e o deserto de Kavir, conhecidos por serem os lugares mais quentes da Terra, frequentemente registram temperaturas impressionantes, que podem chegar a 50 graus Celsius, e em algumas situações, até 70 graus Celsius. Apesar do calor extremo, cidades como Yazd, próximas ao deserto, são habitadas e possuem status de Patrimônio Mundial da Unesco. A região, conhecida como o Deserto do Vazio, esconde surpresas,
como a descoberta de água, insetos, répteis e raposas do deserto. O deserto de Kavir, no centro do país, se caracteriza por vastas planícies salinas intercaladas por dunas de areia e elevações rochosas. O Dasht-e-Kavir abriga uma das maiores depressões salinas do mundo, a Gaf Kuni, e uma variedade única de vida selvagem, adaptada às condições extremas. Em termos religiosos, a maioria da população iraniana segue o Islã xiita, com 89% da população muçulmana. Os muçulmanos sunitas representam cerca de 9%, enquanto 2% da população segue outras religiões, principalmente o zoroastrismo, o cristianismo e o judaísmo. O interessante da religião no Irã é que, apesar de quase 90% dos iranianos serem muçulmanos xiitas, a porcentagem de muçulmanos xiitas no mundo é de apenas 10%. A economia do Irã, uma das maiores do Oriente Médio, tem um PIB de 1,74 trilhão de dólares e um valor per capita superior a 20 mil dólares. As sanções dos Estados Unidos isolaram o país do comércio ocidental, mas, em contrapartida, fortaleceram seus laços com parceiros como China, Emirados Árabes Unidos, Índia, Turquia e Coreia do Sul. O Irã, membro fundador da OPEC, é um grande produtor e exportador de petróleo e gás natural, detendo cerca de 17% das reservas da OPEC e ocupando o 8º lugar na produção global de petróleo, representando 3,5% do total. A indústria iraniana é dominada por empresas estatais e abrange setores como petroquímicos, derivados do petróleo, mineração, alimentos e construção civil. Na agricultura, o Irã é produtor de trigo, beterraba, batata, maçãs, laranjas, leite e aves. A gastronomia iraniana, rica e saborosa, se desenvolveu ao longo de milênios, influenciada por diversos povos. O arroz é a base de muitos pratos, preparado de maneira elaborada, como o tadig, que apresenta uma crosta dourada e crocante. Ingredientes como açafrão, água de rosas, pistache e cardamomo são usados tanto em pratos salgados quanto doces. Pratos como o shelo kebab, famoso pela suculência das carnes grelhadas, e o fezenjam, um estufado agridoce de nozes e romã, são ícones culinários. Ervas frescas como hortelã e coentro são amplamente usadas, conferindo frescor aos pratos. Os iranianos costumam fazer suas refeições sentados no chão, uma tradição que é parte da rica cultura gastronômica do país. Shiraz, a capital da província de Fars, no sudoeste do Irã, com uma elevação de 1.580 metros e uma extensão de 340 quilômetros, é conhecida como a Cidade dos Jardins. A cidade se destaca pela beleza de seus jardins, como o Jardim Kavan House, o Jardim Jahanama e o Jardim Eron, que criam uma atmosfera serena e visualmente deslumbrante. A Mesquita Rosa, ou Mesquita Nazir al-Mu, é uma atração imperdível, especialmente pela manhã, quando seus vitrais coloridos brilham sob a luz do sol. Como capital da antiga Pérsia, Shiraz é rica em história e cultura, além de ser um centro industrial, especialmente em energia renovável. Destinos notáveis incluem a Mesquita Vakil, o Bazar Vakil e a Citadela de Karim Khan. O Lago Rosa, situado a 25 quilômetros do centro da cidade, oferece uma experiência única, especialmente ao entardecer. No norte do Irã, o Mar Cáspio oferece paisagens naturais deslumbrantes, especialmente na província de Mazandara, onde praias como Ansar e Chalus, com suas águas azuis e a vegetação exuberante das florestas costeiras, criam cenários paradisíacos. Ansar, uma cidade à beira-mar, é famosa por sua praia dourada, um refúgio perfeito para relaxar. Chalus, outra cidade costeira, combina montanhas, florestas e litoral, proporcionando uma experiência encantadora. O Irã tem enriquecido o mundo com diversas contribuições culturais ao longo da história. A tradição literária persa, com obras como o Shahnameh e poetas renomados, a arte dos tapetes persas, ricos em simbolismo, e a música persa, com suas escalas distintas e instrumentos únicos, são alguns dos destaques. A arquitetura iraniana, influente em estilos globais, também se destaca, com suas construções impressionantes que refletem a estética tradicional. No campo das ciências, estudiosos como Avicena deixaram um impacto duradouro, especialmente nas áreas de medicina e filosofia. A arquitetura iraniana, com origens que remontam ao segundo milênio antes de Cristo, é conhecida por sua contribuição pioneira em matemática, geometria e astronomia. Suas construções,
adornadas com mosaicos de azulejos e vitrais coloridos, são famosas por formas geométricas, especialmente em mesquitas, e por sua harmonia estética. Utilizando tijolos de adobe, que mantêm a temperatura interna agradável, os arquitetos iranianos destacam a estrutura em vez de escondê-la, criando uma estética única. O Irã ocupa o 7º lugar na lista da Unesco de países com o maior número de ruínas arqueológicas e atrações da antiguidade. Ciro, o Grande, que governou a Pérsia de 559 a.C. a 530 a.C., é uma das figuras mais emblemáticas da história iraniana. Ciro, o Grande, fundou o Império Aquemênida, também conhecido como o Primeiro Império Persa, que abrangeu vastos territórios da Ásia Ocidental. Ele é famoso por suas grandes conquistas militares e pelo Cilindro de Ciro, considerado por alguns como a primeira carta de direitos humanos do mundo antigo. Feito de argila e atualmente dividido em fragmentos, o cilindro registra o tratamento benigno de Ciro para com os povos conquistados, permitindo que mantivessem suas práticas religiosas, promovendo a paz e a reconstrução de suas cidades. Suas inovações em governança, sua estratégia militar e a tolerância com os povos sob seu domínio solidificaram sua reputação como um dos maiores governantes da história. Na tradição judaica, Ciro é celebrado como um libertador, sendo mencionado 23 vezes na Bíblia e várias outras vezes de forma indireta. Pasárgada, antiga capital do Império Persa, revela vestígios da grandiosa cidade fundada por Ciro por volta de 550 a.C. Suas ruínas abrigam o Mausoléu de Ciro, com uma arquitetura única e inscrições que refletem a grandeza do Império Aquemênida. O local é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Susa, por sua vez, é uma cidade milenar que remonta ao 3º milênio a.C. e foi palco da ascensão e queda de várias civilizações, desde os elamitas até os persas. Seus vestígios incluem palácios, templos e fortificações, destacando a diversidade cultural que permeou suas ruas ao longo dos séculos. O termo Irã tem raízes históricas profundas e deriva de Era, nome nativo do país, com a mudança de Pérsia para Irã ocorrendo oficialmente em 1935, quando o governo iraniano solicitou à comunidade internacional que usasse o termo Irã, promovendo uma identidade nacional unificada e afastando-se do uso ocidentalizado de Pérsia. A bandeira do Irã, composta por 3 faixas horizontais, verde no topo, branca no meio e vermelha na parte inferior, tem forte significado simbólico. O verde representa a espiritualidade, o branco simboliza a paz e o vermelho é associado ao sangue derramado pelos heróis nacionais. O emblema central da bandeira, que exibe a inscrição Allah Akbar, Deus é grande, reforça os valores religiosos e nacionais. Com esses 20 fatos, concluímos nossa jornada cultural pelo Irã. Se ficaram curiosos e querem explorar mais sobre outro país repleto de história e cultura, não percam nosso vídeo sobre o Egito, link na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.